O assunto é o Vila Nova e por isso vamos ao vivo para a nossa redação com o Humberto Castro. Tigrão já a caminho de Salvador, sábado tem no Barradão. Os dois times não venceram na estreia, hein, Humberto? O Vila empatou aqui com o Paraná e o Vitória perdeu fora de casa para o Botafogo em Ribeirão. Boa noite. Boa noite, Pasquetto. É verdade, o Vitória inclusive está em crise. Esta semana até colocou o zagueiro Ed Carlos à disposição, ex-Goiás. Quando você estiver dormindo, hoje, 11h30 da noite, o Vila Nova estará chegando em Salvador. Esta é a previsão, time que deixou Goiânia por volta das 5h30 da tarde. Mas antes teve treinamento, teve também a definição dos convocados para esta partida. O Vila tem novidades, o Vila tem contratações, mas o Vila não tem desfalque e também não vai poupar jogadores para esta partida diante do Vitória. E daqui a pouco eu vou explicar a situação do Danilo. Mas antes, Eduardo Batista, falando exatamente dessa composição, em poupar ou não, em levar força máxima ou os jogadores que ele tem à disposição para Salvador, porque na terça tem um jogo decisivo pela Copa do Brasil. Acompanhe a matéria. O Vila Nova já embarcou para Salvador, onde no sábado enfrenta o Vitória. Ninguém será poupado, mesmo sabendo que na terça-feira tem a decisão contra o Juventude pela Copa do Brasil. A ideia é manter a base, né? A gente testou uma estratégia já pensando como nós não vamos ter tempo de treinar para terça-feira, né? A gente fez algumas modificações, algumas observações, né, para a gente poder fazer o jogo. Mas a ideia é manter a base, né? A dúvida de uma mudança do lado ali ou não, mas a gente vai tirar essa dúvida hoje. Mas a base é mantida e aí em terça-feira deve ter algumas alterações. E tem novidades. Jefferson estreia na lateral direita. O atacante Mosquito está entre os relacionados, aguardando a regularização no BID. Além disso, a diretoria anunciou o atacante Richard, 19 anos, emprestado pelo Internacional. O Richard é um jogador que foi para a seleção, né, conversando com o Amadeu, por essa característica, né, de a bola do lado contrário, ele atuar quase como um centroavante. Então é esse o nome. O Gustavo Mosquito é um jogador que eu tive no Curitiba, um jogador tecnicamente muito bom, é um meia atacante que joga pelo lado, também joga por dentro, mas o forte dele é lado e traz para dentro, né? Ele consegue compor o meio-campo ali, uma chegada muito forte. Teve com a gente no Curitiba, tanto é que o Corinthians contratou. Então é um cara de qualidade. Sobre a possibilidade do retorno do volante Moacir, Eduardo Batista foi bem claro. É um jogador que eu respeito, de muito caráter, né? Um cara extremamente profissional. Cheguei aqui no Vila, onde ele construiu uma história também, né? Ele é muito querido aqui. Mas ele tem um contrato lá no Atlético, né? Tem jogado, tem contribuído, né? Jogou a final, se eu não me engano, ou um dos jogos da final. Então é um atleta que está feliz lá. Lógico, ter o Moacir aqui, poxa, por que não, né? A gente gostaria muito. Mas hoje ele tem contrato e é muito difícil isso, né? Qualquer tipo de especulação quanto a isso ela não é verdadeira. Bom, então o Eduardo Batista deixou bem claro que isso é uma especulação. O Moacir outro dia comentou com alguns amigos, né, sobre a insatisfação de estar na reserva lá do Atlético, mas isso é algo do passado. E o Vila Nova também não se manifestou com relação a essa especulação, apenas o Eduardo Batista achando muito difícil o Moacir sair do Atlético e voltar para o Vila Nova. Sobre o Danilo, se o Vila não tivesse esse jogo terça-feira contra o Juventude, o Danilo iria para Salvador. Não é que ele está sendo poupado de voltar ao time contra o Vitória, mas ele vai ser melhor preparado para o jogo de terça-feira, que é mais importante do que esta partida de sábado. O Wendel Pasquetto é com você aí no estúdio. Beleza, Humberto. Obrigado, viu? Um abraço para Humberto Castro. Só lembrando essa questão do Moacir, ele até foi questionado essa semana sobre isso, foi papo de Facebook. Ele nunca esteve insatisfeito no Atlético. É titular absoluto, né? Aliás, muito útil o Moacir. Foi no Vila
e é no Atlético. Ele é, nesse momento, quando você fala absoluto, em função da contusão do Washington. E joga mais do que o Washington, Para mim joga, mas não joga? Para o treinador, o Washington é mais eficiente em marcação. Vamos lá, né? Vamos lá então. O Vila Nova viaja com o Mosquito, só que depende da regularização dele. De repente até foi, vou dar uma olhada aqui no bid. Porque porque acho que se justificaria tem viajar. até amanhã ainda, né? Mas eu vou dar uma olhada aqui a hora que tiver um tempo. Viajou é porque eles têm assim a convicção de que vai. E o Givanildo é muito competente, o Givanildo Rosa, que é o homem que mexe com isso lá no Vila. E o Jefferson será titular no lugar do Felipe Rodrigues. É a única mudança, Evandro. Boa. Que faz o Eduardo Batista. É bom dizer que o Jefferson, mesmo que ele tenha uma atuação destacadíssima contra o Vitória, ele não vai poder jogar terça-feira. A Copa do Brasil não pode jogar. Mas só que a chegada do Jefferson já foi, diz que uma coisa muito boa, porque motivou o Felipe. No último treinamento, segundo o nosso repórter lá, Vitor Monteiro, né, que acompanha lá no dia a dia, o Felipe, no último treinamento do Vila Nova, correu como no começo, quando ele chegou aqui para o time do Vila Nova, né? Então é evidente que o jogador não vai querer perder posição, e ele sabe, ele viajou como reserva, ele sabe que ele tem uma oportunidade contra o Juventude. Se ele não jogar, ele vai perder a posição, dependendo da atuação do Jefferson. A presença do Mosquito também é um alento lá, talvez, para a torcida do Vila Nova, uma esperança, uma expectativa boa. Ah, mas é muito novo, que nada. O jogador de bola hoje com 22, 23 anos, ele já está pronto para ir para a batalha. Você vê aí o time do Atlético, vários jogadores jovens, o time do São Paulo, com esses meninos novos, Antony, Toró, essa molecada toda, o Igor, tá? É líder do campeonato nesse momento. Então não tem essa história de ser inexperiente, não. O jogador, quando é bom, e quando é novo, é que ele vai jogar mesmo, que ele quer mostrar alguma coisa. O Vitória, acho que para triste sorte do Vila Nova, liberou o Ed Carlos, né? Que era o zagueiro titular deles. Ah, mas é um time... Tá liberado lá, não vai jogar, ele que falhou no primeiro jogo. Você lembra do dia 6 de fevereiro desse ano? Onde você estava? Faz tempo, não faz? Faz. Foi a última vez que o Vitória ganhou um jogo esse ano. Sério, André? 6 de fevereiro, contra o Jequié 4-0. O Vitória ele conseguiu se classificar para a segunda fase da Copa do Nordeste sem ganhar nenhum jogo, empatando quase todos. 7 jogos ele empatou. Empatou. E aí, nas quartas de final da Copa do Nordeste, tomou uma goleada de 4-0 pro Vitória. Não se classificou nem para as semifinais do Campeonato Baiano. Vitória que tomou, Pro Fortaleza. Não se classificou nem para as semifinais do Campeonato Baiano. Não ganha um jogo há 13 partidas, desde o dia 6 de fevereiro desse ano. Então, gente, é a oportunidade para o Vila Nova. Tem tanto jogador aqui no BID hoje na Federação Goiana de Futebol, da Anapolina e da Aparecidense, porque são times que estão correndo para a Série D. Se eu não vacilei em algum aqui... Tem um Gustavo aí? O Gustavo Bastos? Na Anapolina. Não, né? Pois é, não. Se eu não vacilei aqui... Ele não tá, não. Não tá, não. Não tá, não. Mas ainda tem amanhã. E o Vila, Doni, contratou o Richard, que é um jogador de 19 anos, um meia do Internacional, o Humberto falou no VT. O torcedor do Inter, nas redes sociais, lamentou o fato de terem liberado ele para o Vila. Não dá pra gente falar nada, né? Só constatar que tá chegando aí, né? Meia, Richard o nome dele. O torcedor do clube, na verdade, às vezes tem o jogador da categoria de base como um xodó. Aí acha que o cara vai sair, pode acontecer alguma coisa, né, por empréstimo. Mas é bom para o Inter fazer isso. Eu acho que o Vila está pensando assim, em que talvez, né, o rapaz seja um novo Ricardo Goulart, né? O Ricardo Goulart foi para o Goiás, por exemplo, né? E o Vila está precisando de meia. Apesar de ter lá o Elias, mas está contundido, o Danilo não tem apresentado o futebol que se esperava dele, o Alain Mineiro, ele é um meia, mas na realidade ele acaba tendo a função de atacante, porque se ele não fizer os gols ninguém faz no Vila, né? O Vila parece que tem um buraco negro ali no ataque, precisa resolver isso, contrata muito jogador. O Vila não é falta de contratar não, viu? Eu estava pensando hoje, o Vila contrata muita gente para o ataque e nada funciona. É um negócio incrível, mas o André falou bem,
Sobre o jogador do Internacional já tem que esperar, né, Pasqueta? É o segundo já que vem do Inter, viu, Doni? O Ramon também veio de lá. Pois é, o Ramon chegou bem. Né? Jogou bem, assumiu a titularidade. Hoje é talvez o jogador mais eficiente nesse momento do meio-campo do Vila Nova, é o Ramon. Tomara que esse também, como é que é o nome dele? Richard. Não, Richard. O Richard. Que ele também seja, que ele também consiga mostrar esse futebol todo que a torcida, obviamente a torcida do Inter vê ele jogar dessas categorias de base e deve ter muita confiança nele. Espero que ele não fique inibido, né? Porque sair do estado, essa coisa toda, tem sempre algum problema. Mas eu estou com o André, viu? O Vila, mesmo jogando no Barradão, mesmo jogando fora de casa, o Vitória é um clube tradicional, uma camisa forte, mas o momento do Vitória é ruim. O Vila tem que se aproveitar. Quase mudando o nome para derrota.